Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler ela, disse Lutero, contra a gente, né? Tentando descobrir alguma coisa que pode ser melhor na gente, ou tentando descobrir alguma coisa que está muito ruim na gente, que pode ser, de repente, abandonada ou transformada. E eu tenho lido esses dias, né, a história de alguns homens da Bíblia, e eu parei na história de Noé. E eu comecei a pensar como deve ter sido difícil para ele viver nos dias dele, o chamado dele e a vida dele. A vida de Noé não deve ter sido uma vida fácil. Enfrentar o que ele enfrentou, na época que ele enfrentou, da forma como ele enfrentou, dentro da palavra que Deus havia liberado sobre a vida dele, eu penso que, puxa, que tarefa complicada a tarefa desse homem, né? No mundo de descrédito, no mundo de confusão, no mundo onde as pessoas desacreditavam, onde as pessoas estavam vivendo para si mesmas, eu gosto da expressão ensimesmadas, né? As pessoas estavam ensimesmadas, elas estavam tão cheias de si mesmas que não conseguiam olhar nem para o outro e nem tampouco olhar para Deus. Uma raça de gente que se sentia independente, de pessoas que achavam que não precisavam nem um do outro, nem de Deus e talvez nem de si mesmas, de tão ensimesmadas que estavam. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, orar e ler, né, o que pessoas diziam sobre a história de Noé. E eu escrevi como título da mensagem de hoje, Construindo um Lugar Seguro no Seu Coração. Por que eu pensei nisso? Eu sei que não dá para a gente comparar, eu não posso comparar como estavam os dias de Noé, mas eu sei que os nossos dias são dias de não é, né? Não é nada mais do jeito que devia ser. As coisas estão completamente fora de lugar. Nós temos perseguições religiosas acontecendo em diversos lugares do mundo de livre, né? É um mundo que não é livre de forma nenhuma. E um tempo caótico, um tempo difícil, um tempo complicado. E dentro de um contexto muito difícil, muito complicado, muito ruim, Deus chama um homem chamado Noé, né? E diz a ele: Noé, nós temos uma tarefa aí que precisa ser concluída, porque eu vou dar um restart nesse mundo perdido e nós vamos precisar fazer algumas coisas para isso. Eu posso contar com você? E aí o Noé diz: beleza, vamos lá, né? Vamos fazer alguma coisa de diferente nesse mundo tão complicado. E eu comparo esse desejo de Noé a um desejo que todos nós temos de ter uma vida abençoada e bem-sucedida. E agora não falando de abençoada e bem-sucedida como a gente tem ouvido nos nossos dias, mas de uma vida abençoada e bem-sucedida como a Bíblia mesmo diz para nós, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do bem dessa terra. Vocês vão comer de coisas boas que essa terra tem para oferecer a vocês. Mesmo vocês sendo peregrinos, caminhantes, andantes, mas não errantes por esse caminho. Aí eu vou abençoar vocês vão viver coisas muito boas. E eu fico pensando que para Noé deve ter soado mais ou menos como uma certa ironia, né? Eu vou dizer para você construir alguma coisa interessante nesse tempo. E aí eu vi alguns comentários, né, e algumas pessoas dizendo, inclusive pessoas que conheciam bastante as Escrituras, dizendo assim: você não pode ler a Bíblia com essa cabeça. Você tem que ler a Bíblia com uma cabeça de que esse texto de Noé é um texto enigmático. Ele não está falando que choveu toda essa quantidade, ele não está falando que esses dias... Isso tudo é uma parábola, você tem que entender de outra forma. Eu fiquei pensando, meu Deus, que dó, né? Alguém olhar para todos os sinais, que inclusive a ciência hoje comprova, dizendo sobre os sinais na natureza, de que isso realmente aconteceu. De que isso é um fato da história da humanidade. Está gravado nas camadas do nosso planeta isso, né? Acham lá seres, por exemplo, como seres marítimos nas montanhas. Tem um lugar no deserto que foram achados esqueletos de milhares de animais marinhos, inclusive de muitas baleias. Como é que você tem um esqueleto montado de baleia no meio do deserto? É uma atração turística hoje, inclusive, né? Acho que é na região do Egito que tem isso. Então, como se explica tudo isso? Bem, a Bíblia diz tudo isso. Mas não foi para esse lado que eu queria ir olhando a história de Noé. Eu comecei a pesquisar os textos, né, pelos seus originais novamente,
e tentando descobrir. Eu descobri que, por exemplo, a palavra dilúvio é traduzida da palavra hebraica mabu, que significa grande confusão. E eu acho que foi mesmo uma grande confusão a dilúvio, né? Eu fico imaginando o rebu, o mabu que foi essas águas, esse caos, essa confusão. E aí eu lembro que lá atrás, no Gênesis ainda logo, capítulos anteriores, que falam, e a terra era o caos, né? Então esse caos já é alguma coisa que já existiu uma época. E de repente tudo de novo, Mabu, tudo de novo volta ao caos. E o caos está cercando a arca, né? Aquele lugar. E é muito interessante que quando ele fala do coração das pessoas dessa época no texto, a língua original bíblica, ela usa a palavra coração invertido. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Que a pessoa tem um coração invertido? Eu nunca tinha ouvido, né? Aí fui procurar nos comentários mais antigos e realmente, acho que 2 dos que eu procurei, eu não anotei aqui se eram 2 ou 3, mas 2 comentários que eu procurei diziam essa expressão. E o coração deles era invertido. O coração do pessoal que vivia na época de Noé era um coração invertido. Puxa, que legal, comecei a gostar dessa busca, né? A Bíblia está dizendo aqui que tudo era um caos, daí Deus ordenou as coisas, o homem se tornou um caos de novo, e aí ele teve que mandar água sobre o caos, mas por quê? Porque as pessoas tinham um coração invertido. O que é ter um coração invertido? É um coração que não corresponde sentimento e razão. Olha a explicação que estava nos comentários bíblicos antigos. É um coração que não corresponde à ordem de sentimento e razão. O que é ordem de sentimento e razão? Um vem depois do outro? Não. Os dois caminhando em harmonia. Aí eu lembrei que quando Deus diz que vai criar o homem, Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Conforme nós temos capacidade de pensar e sentir, nós vamos fazer também o homem. Então veja, Deus criou o homem com uma capacidade adequada de conhecer, de ter, né, raciocínio e sentimento em equilíbrio, de forma muito parecida como Deus funciona. E aí de repente o homem bagunça tudo e o coração do homem inverte. E aí ele começa a sentir de forma errada e a pensar de forma errada. O que é pensar e sentir de forma errada? A Bíblia nos dá uma dica falando como que era o tempo na época de Noé. Como é que era o tempo na época de Noé? Eram egoístas? Não é? Assim que eles eram? Pessoas que só pensavam em si mesmas, pessoas que não ligavam para o próximo, pessoas que não ligavam para Deus. O coração deles estava invertido. Eles não amavam o Senhor como deveria. Eles não eram como deveriam ser. E de repente agora tudo voltou a um caos absoluto. E Deus está dizendo, eu não quero que seja dessa forma. Eu não criei vocês para o caos. Eu criei vocês não com esse coração invertido que vocês estão. Com pensamentos desordenados e sentimentos desordenados. Pensamentos ligados à sua própria vontade. Sentimentos ligados às suas dores. Questões que você não deveria estar vivendo do jeito que está vivendo. Mas vocês inverteram o coração de vocês. E aí Deus manda com que Noé construa a arca. É bem interessante que, pesquisando também sobre a questão da arca, né? A palavra arca é a palavra tevá em hebraico, que é o mesmo para alguns tipos de casa da época, construídas de uma forma mais segura, casas mais firmes, eram chamadas de tevá. E Deus manda construir uma tevá, uma arca. E nesse processo, quantos de vocês lembram quantos anos demorou, em média, para o nosso irmão construir a arca? Quem lembra? Em torno de 100 anos. A Bíblia fala em 100 anos, né? Você já parou para pensar numa construção que leva 100 anos? Quem de vocês aqui já construiu casa? Quanto tempo levou sua casa para ficar pronta? E a gente acha que às vezes foi muito, né? A nossa casa aqui, amor, você que é melhor de conta, 10 anos? Do jeito que nós queríamos, concluída. 10 anos. E nós achamos
Muito tempo. Se tudo der certo, bem arrumadinho, me ajude, Mário, se você consegue. Se tudo der certo, com tudo certinho, o pedreiro for legal, tiver material, não faltar dinheiro. Em quantos meses nós levantamos uma casa de 200 metros quadrados? Menos de um ano. Mas quem está construindo... Oi? O nosso foi feito 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Isso é um sinal muito bom. Não faltou dinheiro nem pedreiro. Né? Então, enquanto você está construindo, qual a sensação que você tem? Meu Deus, isso não acaba? Nunca. Mas é uma sensação boa. Mas você queria que ir, né? Vai. Imagina a gente em 10 anos. Não, vai. Agora vai dar para fazer o telhado. Agora vai dar para fazer não sei o quê. Agora vai dar para fazer o que lá. E a gente vai construindo e tem uma certa ansiedade. Agora imagina Deus mandar você construir um trem que vai demorar 100 anos para ficar pronto. Aí você pode fazer contas, mas proporcionalmente, cara, não vem história proporcional não. Vamos contar 100 anos em dias. E você viver um dia depois do outro. Hoje eu só consegui pregar uma tauba da arca. Eu só consegui, né? Fiz a janela hoje. Cara, não termina nunca o negócio. E Deus manda ele construir algo que simboliza algo muito maior. Eu acredito, e pelos comentários que eu li, principalmente desses mais sábios em Israel, de pessoas que estudam a Bíblia na sua língua original e que têm uma visão um pouco mais ampla, eu acredito assim, do que simplesmente uma tradução. Eles dizem o que Noé estava fazendo não era apenas uma questão física. Noé estava preparando algo também dentro dele. E Deus estava trabalhando em uma casa dentro da vida de Noé. As coisas estavam acontecendo dentro dele e também fora dele. Agora, o interiorzinho complicado, né? 100 anos trabalhando no interior de uma pessoa para tirar ele de um lugar em que ele estava de um nível de conhecimento de Deus, de comunhão com Deus, para um outro nível. É um trabalhar razoável, você não acha? Isso que a chuva não atrapalhou. É isso que a chuva não choveu para parar a obra. Muitas coisas aconteceram nesse período que levaram possivelmente ele a ter dificuldades. Mas era um período onde ele deveria usufruir de uma grande e intensa comunhão com Deus todos os dias da sua vida. E com certeza existiam dias que ele não estava tão bem. Agora veja que interessante. Dentro dos comentários que eu li, a palavra hebraica, a palavra bíblica para arca é tevá. E aí Deus dá para ele dimensões dessa arca. 50 côvados por 300 côvados por 30 côvados. Eu não vou entrar na medida correspondente, por exemplo, ao nosso tempo. Mas dentro da Bíblia isso tem um significado. E aí eles pegam o significado disso e, por exemplo, o número 50, ele é o número de uma letra. O número 300 é o número de uma outra letra. E o número 30 é o número de uma outra letra. E sabe quais são? As iniciais dos nomes dos filhos de Noé. As medidas da arca correspondem às letras iniciais do nome dos filhos que Noé tinha. Seus 3 filhos. É coincidência demais, não é? Não é. Para mim, o que está escrito ali é intencional. E as iniciais deles formam a palavra siá, que quer dizer linguagem ou conversa. E alguns comentaristas dizem que Deus, fazendo Noé construir a arca, dando a ele toda essa riqueza de detalhes e de propósito, ajuda Noé a entender que eu quero aprofundar a minha conversa de vida com você. E eu quero gerar em você, enquanto você constrói algo, para mim, eu quero gerar algo dentro de você e construir algo em você. E eu achei isso lindo, em todos os sentidos que eu pude imaginar. Os nomes dos filhos, as medidas da arca, ao significado que a arca tem, corresponderem a coisas tão interessantes e profundas como essa. Deus queria ter uma conversa constante com Noé, enquanto Noé fazia a arca acontecer, e enquanto Deus trabalhava em seu coração, e também enquanto Deus dava tempo para aquela geração. Sabe, Deus nunca tem prazer
em destruir absolutamente nada. Ele gosta de construir, de edificar, de fazer acontecer. Mas nós temos aqui um Deus que está falando através de sinais da língua e dos textos e da história sobre o que ele estava fazendo com Noé. Deus estava construindo dentro de Noé um lugar seguro. E nós não podemos esquecer também que essa mesma palavra siá, que simboliza e que tem a ver aqui com conversa, também está nos lembrando da importância do relacionamento de Noé com Deus, com a sua família e também com a geração perdida e confusa, no meio da qual Noé está vivendo. A gente sabe que eles vinham e ficavam falando para Noé que era loucura o que ele estava fazendo. Que conversa era essa? Era uma conversa ruim. Quantas vezes você já abriu mão de coisas que você ia fazer para fazer algo para Deus e as pessoas disseram: você está louca, Raide? Você está doida, Vanessa? Que é isso, Elisângela? Para que isso? Conversas que não colaboram para o seu crescimento interior e espiritual, para o seu desenvolvimento, porque humanamente falando, são coisas que não fazem sentido para a sabedoria humana, mas que fazem todo sentido para Deus e em Deus, e de acordo com aquilo que Deus está fazendo e estabelecendo. Se você pegar então a palavra tevá, você pode chegar a esses resultados, esses significados que eu acabei de dizer. As primeiras letras do nome dos seus filhos traziam a mensagem de que era mais importante em Noé olhar para o que Deus estava falando com ele do que aquilo que as pessoas ao seu redor estavam dizendo. Muitas vezes o desencorajando de construir algo realmente de valor dentro de si. Eu não sei quantas vezes você já teve essa experiência de você estar vivendo uma experiência com Deus, ou um crescimento espiritual, ou algo que Deus está fazendo em você, e você compartilhar com alguém, e de repente você levar um balde de água fria. Já viveram isso? Não é a coisa mais prazerosa do mundo. Bom que só. E aqui Noé está vivendo dentro desse contexto. Mas Deus, mesmo através do nome dos seus filhos, das dimensões da arca e do que ela significava, estava dizendo para ele: o que importa de verdade é a conversa que nós estamos tendo, Noé, sobre o que eu estou construindo dentro de você. E depois que isso estiver pronto, isso será luz para as pessoas que estão à sua volta. O mundo exterior pode estar catastrófico, inundado por conta da maldade, mas se você estabelecer uma comunhão ímpar com Deus e uma intimidade profunda ao ponto de Ele fazer com que você viva acima das águas. É muito interessante dentro da Bíblia, em Gênesis, logo no início, quando Deus está fazendo o mundo, criando todas as coisas, Ele diz que no início só existia a escuridão e o caos, e o Espírito de Deus fazia o que sobre as águas? Ele mergulhava nas águas. O Espírito de Deus mergulhava profundo até o centro da terra para encontrar lá. Quem que é aquele que foi no centro da terra? Esqueci o nome da história lá. Do camarada que viaja ao centro da terra. Deus não foi lá encontrar ele, foi? Não. O que o Espírito de Deus fazia sobre a face das águas? A Raia respondeu ali. Ele pairava, ele ficava sobre as águas. Nós vemos Jesus num momento muito estratégico da vida dele, do seu ministério, quando ele precisava trabalhar algumas questões bem profundas no coração de um dos seus discípulos. O que Jesus estava fazendo sobre as águas? Andando sobre as águas, pairando sobre as águas. O que a arca fez? Ela parou, ela não levitou, mas ela flutuou. Ela não afundou com as águas. Isso nos faz lembrar, no mínimo, de que o Espírito de Deus estava com Noé, de que o Espírito de Deus estava envolvido nessa história toda, fazendo com que Noé não sucumbisse. E agora eu vou olhar para dentro do interior de Noé, que é onde a conversa dele está acontecendo com Deus, que é onde a conversa está acontecendo com você e comigo, em áreas onde nós precisamos sair do meio do caos, e Deus está dizendo: eu quero criar um lugar seguro dentro de você, que seja capaz de submergir, de ficar acima dessas águas de confusão que você está vendo ao seu redor e dentro de você. Eu quero te elevar para esse lugar, como Deus elevou a arca acima das águas, né? É muito interessante ver os comentaristas, os arqueólogos hoje, né, quase que em consenso, dizendo: não, pelo que a Bíblia nos indica, realmente a arca deve estar ali na região do Ararat. A gente acha que Ararat é um monte só, né, mas é uma cadeia de montanhas lá que eles puseram esse nome. E existem alguns sinais, e ninguém pode ir lá por causa da situação
política militar, enfim, guerrilhas e tudo que existe lá. Mas existem indícios de que a Arca de Noé pousou exatamente sobre aquele lugar e que existem ainda restos dela talvez lá. Para mim isso não é importante, isso é curioso. O importante para mim é saber que Deus fez com que Noé ficasse acima do caos, apesar de o caos estar a toda volta. E sabe o que acontece? Na instrução da criação da arca, Deus fala para Noé uma coisa bem interessante. Deus diz para ele: Noé, eu quero que você faça uma escotilha. Mas não na lateral, tem que ser uma escotilha mesmo, tem que ser no alto, no teto da arca. E ele faz. Qual era o objetivo dessa escotilha no teto da arca? Por que existia essa janelinha? Vocês sabem? Vocês já lembram do texto? Para soltar o pombinho. Para soltar o pombinho depois. Sabe para que era? Para que Noé percebesse a diferença entre dia e noite. E ele visse os dias passarem. Sabe, tem um texto na Bíblia que diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de forma que nós alcancemos um coração sábio. Deus estava mexendo tanto com o coração de Noé, que ele não quis que ele perdesse as noções de dia e noite, mesmo que estivesse chovendo. Deus queria que ele soubesse: Noé, os dias estão passando, está chovendo muito. E eu quero que você não perca a noção de dia e noite. Eu quero que você não perca a noção do que eu estou fazendo e do que eu estou construindo em você, enquanto os dias se passam, enquanto o caos está lá fora. Eu quero que você entenda que eu estou cuidando de você. E é interessante também olhar dentro dessa perspectiva, que no capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia diz que ele havia achado graça aos olhos do Senhor, o Noé. E é interessante que a palavra graça em hebraico é composta por duas letras. A primeira letra do nome de Noé e a última letra do nome de Noé. E a palavra graça traduzida aqui, junto com os olhos ali que a gente tem nesse mesmo texto, graça, nesse contexto aqui, significa uma sabedoria não revelada ainda. Então a Bíblia está nos dizendo o seguinte, que Noé foi tão... Deus olhou para ele e encontrou algo tão disponível, que Deus derramou sobre ele uma sabedoria ainda não conhecida antes. E aí eu fico pensando que, meu Deus, como a Bíblia é rica, como as histórias são profundas, se você quer descobri-las, se você quer conhecê-las. E como nós podemos crescer na nossa relação com Deus e nos problemas que nos cercam, ou como nós podemos lidar com eles de uma forma sobrenatural, se nós apenas tivermos interesse de buscar aquilo que hoje está disponível tão fácil. Não muito longe desses dias. A internet, Mário me ajuda, não sei se você sabe essa informação também, mas tem que me ajudar. Há quantos anos a internet está disponível para nós assim do jeito que está? Uns 20 anos, talvez. Sim. Livre? 30. 30 anos. Há 30 anos atrás, se você quisesse saber o significado de um texto bíblico na língua original, você tinha que ir a uma biblioteca, pegar pelo menos uns 4 dicionários e alguém que soubesse procurar neles para te ajudar a entender uma palavra de um texto. Estou errado nisso? Foi exatamente há 30 anos. Foi exatamente assim. Você estava fazendo isso. Inclusive procurando nome para filho e dicionário de papel lá. Hoje, se eu quiser saber a tradução de uma palavra hebraica dentro de um texto bíblico, no seu contexto, eu consigo fazer isso em talvez 3 minutos, quando eu não sei fazer. Se eu quiser, eu posso. Está disponível. Eu consigo encontrar. Há 30 anos atrás, era desse jeito, como faziam os incas, astecas e maias. Uma semana. Uma semana para você descobrir o que aquele texto podia estar dizendo. Aí eu olho para a sabedoria bíblica, que está meu acesso, que está ali, que eu posso encostar, que eu posso vivê-la. E ela está me dizendo que eu posso alcançar uma revelação, uma sabedoria divina, que ainda não foi revelada aos homens. Se eu conseguir fazer com que essa minha conversa com Deus aconteça sobre o que Ele está fazendo dentro de mim, e que vai se manifestar no mundo exterior também, e que o único ponto de observação que eu tenho que ter não é o de 360 graus, é apenas um ponto. Qual é esse ponto? É para cima.
Noé, eu estou estreitando a nossa relação. É só eu e você, Noé. E nós vamos estreitar essa relação tanto que essa conversa nossa, Noé, sobre o que eu estou construindo dentro de você e sobre o caos que está à sua volta e como você vai lidar com esse caos e como eu vou te proteger e como nós vamos criar um lugar seguro dentro de você para você lidar com o caos de maneira adequada, Noé, isso vai acontecer entre a minha comunhão com você, Noé. É lá que nós vamos ter essa revelação, que eu vou liberar essa revelação para você. E por isso, Noé, só constrói uma janela para cima, para que quando você precisar, você lembre que o único que pode dizer o que você precisa para você vencer suas questões, suas tempestades, sou eu. Então olha para cima, Noé. E eu vou ter essa conversa rica com você. E eu vou revelar para você coisas que você ainda não sabe. Essa graça, que essa sabedoria ainda não é revelada, ela está acessível a todos nós. Nós precisamos ir até ela e cavar talvez um pouco mais com disposição para entendermos o que ele tem para nos revelar. Noé encontra essa sabedoria escondida e ele forma um acesso a Deus através dela. E aí, não satisfeito ainda, pensando e tentando buscar um pouquinho a mais o que essa palavra queria dizer para nós, eu comecei a pensar também e vi alguns comentários dizendo que construir a arca no tempo de seca era a exterioração de um projeto que Deus tinha no coração de Noé para todas as gerações futuras. Ou seja, eu vou fazer algo novo, improvável, através de alguém que sabe conviver no meio de uma terra árida, que ainda nunca nem choveu, as pessoas nem sabiam que era chuva. E agora o Noé está dizendo que vai chover, que trem que é esse que vai rolar aí que nunca aconteceu e agora vai acontecer? E aí ele passa 100 anos dizendo, você acha que passar 100 anos dizendo que uma coisa vai acontecer sem ela acontecer, e as pessoas, você imagina o nível de tiração de sarro, de descrédito que esse homem caiu diante das outras pessoas. E às vezes o que você está fazendo é muito parecido. Você está trabalhando coisas em você, mudando coisas na sua vida, na sua perspectiva de trabalho, de vida, o que você quer fazer, como você vai levar a sua vida, o que você está construindo em Deus, e as pessoas podem olhar para você e as conversas delas podem ser conversas de descrédito. Isso nunca aconteceu. O Lau está com 40 e tantos anos e não saiu do lugar ainda. Já está velho para isso, para. E Deus está dizendo, não ouça o que eles estão dizendo. Você só tem que olhar para cima e a conversa tem que acontecer entre nós. Eu posso dizer que aqui sim é algo profético. Não só a nível de que a chuva realmente veio e levou tudo, mas que Deus estava construindo algo dentro de Noé que ia levar tudo. Deus ia guardar o coração de Noé com toda essa riqueza de sabedoria e ia trazer sobre ele algo novo e uma nova geração de pessoas aconteceria por causa da sua relação com Deus. Ele estava construindo algo tão profundo na sua relação com Deus que as pessoas não conseguiam enxergar e por isso até caçoavam dele. Às vezes a gente está vivendo situações da nossa vida em que Deus está trabalhando no nosso interior e nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, que as pessoas ao nosso lado vão começar até a duvidar e dizer, está ficando meio lelé, tá meio fora da casinha, está desvitolado fora e não vai dar certo. Melhor a gente deixar essa pessoa aí porque não está pensando direito. Porque a gente vai escolher essa parte que tem a ver com algo que não está no coração das pessoas, está na sua relação com Deus. Como consequência de fazer algo no seu interior, ele também fazia no mundo físico. E é muito interessante que se a gente também trocar da palavra casa as letras, a gente pode formar também o tetagrama sagrado que simbolizava o nome de Deus. Então é bem interessante a gente olhar para tudo isso e a mensagem que eu entendi aqui que estava escrita com essa história do dilúvio é que na confusão da vida que vem para todas as pessoas que são sinceras e honestas, na sua relação para se esforçar para viver melhor com Deus, você vai sobreviver ao dilúvio da confusão, colocando Deus como centro da sua vida, na sua arca, no seu interior. E quando eu olho para a história desse homem chamado Noé, que transforma
a história da humanidade, porque permite que Deus trabalhe nele e também através dele, eu penso que nós não temos ideia de que nós temos a capacidade de mudar realidades, tanto internas quanto externas da nossa vida. E nós não lançamos mão disso. Nós estávamos falando no começo, oramos por isso, para que o ano de 2025 seja o melhor ano, seja um ano mais leve, um ano de colheita, como o Mário colocou. E eu queria dizer para vocês que isso tem uma verdade muito profunda, e Deus já falou conosco já no começo do nosso culto. O que talvez esteja muito vivo para nós, para 2025, é que ele pode ser um ano muito bom, pode ser um ano de muita leveza, pode ser um ano muito próspero. Depende de como nós vamos ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, para construir esse lugar seguro dentro de nós, aonde o caos não alcança os sonhos, aonde o caos não alcança as promessas, aonde o caos não alcança um lugar dentro de nós para morar e nos condenar, e nos acusar, e nos fazer regredir, e não nos fazer prosperar nos caminhos que o Senhor tem para nós. Cabe a nós construirmos esse lugar. E essa construção pode ser uma construção difícil. Pode ser algo que ninguém nunca viu. Pode ser algo que ninguém nunca viveu. Mas é algo que Deus quer fazer. E nós temos que deixar uma janelinha para cima. E nós temos que fixar os nossos olhos no Senhor. E nós temos que permitir que Ele faça parte integral de todos os planos e propósitos que temos na vida, para que Ele corrija aqueles que nós estamos fazendo que não estão de acordo com a vontade dEle. E para que nós encontremos esse lugar seguro, nós vamos ter que nos dispor e abrir mão do que os outros pensam de nós, do que os outros dizem a nosso respeito, das conversas que virão. O que você acha que teria acontecido com Neemias se ele desse ouvido aos dois fofoqueiros e maldizentes que vieram para desanimar ele enquanto ele estava reconstruindo Jerusalém? Se ele tivesse ouvido eles, o que teria acontecido? Ele não teria reconstruído a cidade. Ele não teria ido e se tornado quem ele se tornou. Se você ficar ouvindo as vozes externas que não estão vivendo essa comunhão profunda com Deus que você está se dispondo a viver e construir esse lugar seguro da presença de Deus dentro de você, se você continuar ouvindo essas vozes, você vai terminar como o Sanbalat e o Tobias da história do Neemias. Muito mal. Mas se você for esse que, como Neemias, que como Noé, olham para o caos à sua volta e dizem, ok, está um caos mesmo, é isso. Mas eu vou construir um lugar seguro para mim, para os meus, e eu vou construir um lugar seguro para guardar a presença de Deus e para ela vir, e para Ele falar comigo, e para Ele vir morar comigo, e para isso ser algo maravilhoso, e essa arca, essa caixa tão sólida, vai ser esse lugar onde eu vou guardar o meu coração, e eu vou alcançar quem eu preciso ser em Deus, sem que as vozes externas continuem me influenciando, me desanimando e me tirando do propósito que Deus tem para mim. De conhecê-lo mais, de ter essa sabedoria nunca antes revelada dentro do meu coração, sendo revelada por Ele. Eu preciso construir esse lugar para eu sobreviver ao dilúvio da confusão da vida. Fazer do meu coração uma arca, um lugar para Deus. E para transformar esse lugar, levando todo esse tempo, com toda essa resistência, eu preciso obedecer a Deus em cada detalhe do que Ele vai me dizer para fazer. Você já imaginou se o Noé se achasse engenheiro o suficiente e dissesse para Deus, esse projeto aqui está fadado ao fracasso, porque eu andei fazendo uns cálculos e parece que o Senhor não entendeu, que tem uma parte aqui que se nós fizermos desse jeito, vai a pique. Não vai flutuar esse negócio aqui. Você já viu o tanto de animais que a gente conhece na vida? A gente conhece bastante animais, não conhece? Na internet hoje eu conheço bastante, né? Você já imaginou o que é colocar um casal de cada bicho desse que a gente conhece dentro da arca? Né? O cachorro é existencial, né? Porque ele traz com ele a pulga, o carrapato, então vem mais uns par junto com ele. Comunitário, né? É um hospedeiro muito bom. Aí vem o elefante, aí vem a girafa, aí vem o leão. Você imaginou esse negócio todo acontecendo? Eu desconfio, quando as pessoas começaram a ver aquela bicharada entrando e o Noé fazendo aquilo daquele jeito, alguns devem ter pensado, eu acho que nós demos mal.
Escolhendo errado. Esse negócio aí tá estranho demais para não ser certo. Olha o que esses bichos estão fazendo sozinhos. E eu fico imaginando, gente, porque pensa essa bicharada solta, do modo natural, não ia ser uma algazarra lascada? E não foi. Eu acho que alguém com um sentido um pouquinho mais apurado, olhando o que estava acontecendo e vendo. Você viu o que está atrás da girafa? Vi. Um casal de leões. Você viu o que está atrás daquele camundongo? Um casal de serpente. E você viu que eles não machucam nenhum ao outro? Como é que essa confusão é tão organizada desse jeito? Eu acho que alguns sinais vão se tornando evidentes. Assim como alguns sinais na sua vida e na minha vida, quando a gente começa a obedecer a Deus, e por mais louco que seja o que Deus esteja nos dizendo para fazer, as pessoas vão começar a ver sinais. É que nem um memezinho, né? Haverá sinais. Deixe Deus organizar você. Deixe Deus instruir você na construção desse lugar interior que Ele quer ter em você para habitar e para poder calar a voz exterior e cuidar de você e te ensinar a ver os dias passarem com um coração sábio, sem olhar para trás e para fora, pensando em encontrar uma coisa que não está lá, mas que está dentro de você. Por isso que a gente fala, é muito sobre a gente mesmo. É o trabalhar de Deus na gente, que depois vai alcançar o outro, porque nós fomos, como diz, acho que a Thalita Pereira diz, os processados, né? Os processados por Deus vão então ser bênção para outros. Eu acho que o grande desafio para nós, que está em vias de acontecer com esse início de ano, e eu acredito muito em novos ciclos, em novos começos, em novos momentos da nossa vida, Deus está nos desafiando a algo mais profundo com Ele. Para nos revelar uma sabedoria ainda não revelada. Para nos trazer uma linguagem mais apurada de comunhão com Ele e uns com os outros também. Sabe, um dos filhos de Noé podia dar um revoltos lá e não entrar. Dizer, pai, você está ficando louco. Vou entrar dentro desse negócio, vai dar um rebu no meio desses bichos aí. O mosquito da raiva pica num desses aí, vai virar um quiprocó nesse negócio. Não vou. Vá ao Senhor. Eu não vou entrar nesse negócio. Podia ou não podia? Podia. Aconteceu? Não. Por quê? Porque Deus estava trabalhando dentro de Noé e possivelmente dentro dos seus filhos. Possivelmente dentro da sua esposa. A grande questão é a gente entender que por mais que o outro não entenda tudo, Deus também está trabalhando dentro do outro. E a gente pode formar uma comunidade de pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus, no nível de comunhão e profundidade, de discernimento da palavra e de coisas que Ele quer nos revelar, cada vez mais profundos, para nos alcançar na nossa humanidade e nos transformar em lugares seguros para habitar. Vamos construir um lugar para Deus dentro do nosso coração. Vamos permitir que essa arca seja parte de quem nós vamos nos tornando nele. E vamos deixar com que Ele tenha o controle de todas as questões da nossa vida. Do tempo, que Ele nos ensine, da linguagem. Nós falamos tanto na nossa igreja de linguagem de vida, linguagem de escassez. Vamos aprender linguagem de vida, então vamos deixar a linguagem de escassez nos relacionamentos, na comunhão com Deus, na igreja, uns com os outros. Vamos mudar a nossa linguagem. Vamos aprender a linguagem da arca, que é essa linguagem de vida. Vamos aprender com Deus como organizar coisas que são inorganizáveis. É impossível botar essa bicharada toda dentro de um lugar sem dar conflito. E Deus fez e não deu. Ele deve estar querendo ensinar isso para mais gente. A gente precisa aprender a parar de criar confusão e começar a criar ordem. Ele nos deu capacidade de sentir, capacidade de pensar. Como também está escrito dentro dessa porção. Para mim, as descobertas dessa porção foram muito importantes. E foram tão surpreendentes quanto a de sábado passado. Mas eu não acordei Elisângela essa semana. Ela estava muito cansada, tadinha. Primeira semana de férias, fazendo faxina e tudo. Eu não acordei ela. Mas Deus me acordou com essas coisas. E à medida que iam passando os dias e eu ia procurando, essas porções iam chegando, eu achava isso num livro, aquilo no outro,
e aquilo de um rabino de lá, e aquilo de um pastor de cá. Eu falava, meu Deus, isso tudo soma e acaba construindo algo muito lindo. Sabe, não quando eu sento para preparar, não vem uma luz do céu e, meu filho, agora eu vou te ditar as palavras que pregará. Não é assim que acontece. Mas eu sinto Deus me falando, pega aquele livro, busca naquela porção, procura na internet tal palavra. Eu sinto assim como se o Espírito Santo estivesse perto de mim dizendo, acho que ele está entendendo, vamos lá, vamos provocar esse menino aí que ele vai encontrar umas coisas que eu quero que ele encontre. Não são coisas que, veio um anjo e escreveu na parede, não. Mas são coisas que fazem sentido para mim e que eu tento transmitir para vocês de forma que impacte a vocês como mexe comigo. Nós precisamos ter esse nível de vivência com Deus. Talvez você não precise fazer o que eu faço, que você não vai pregar. Mas puxa, vai para a comunhão, diz, Deus, não estou entendendo isso aqui na minha vida. É para eu entender? Se é para eu entender, me ajuda então a olhar porque eu não estou olhando. Você pode usar os meus irmãos para fazer isso comigo, Deus. Pode usar a Elisângela, pode usar a Vanessa, pode usar a Heidi, o Cleverson, a Adeli, pode usar o Thiago. Deus, você pode usar quem você quiser. Eles são minha família de fé. Usa eles para revelar o que você quer falar comigo. Que eles sejam a minha janelinha para o alto. E que a gente possa entender, de fato, qual é a mensagem que o Senhor tem a transmitir. Eu espero de todo o meu coração que alguma coisa de tudo isso que eu falei hoje tenha ficado dentro de você como uma palavra que anime você a persistir e a seguir para o próximo nível. Porque eu acho que é isso que Deus sempre está querendo fazer com a gente. Fazendo a gente ir para o próximo nível. Fazer a gente entender algo que ainda não foi entendido. Tirar a gente de uma coisa que a gente já deveria ter saído. Ou nos colocar num lugar que a gente já deveria estar. Que 2025 seja um ano leve. Seja um ano próspero. Seja um ano de vivermos com o coração mais elevado. Pensarmos mais nas coisas de Deus. Vivermos mais as coisas de Deus. E principalmente, encontrarmos um lugar de segurança dentro do nosso coração. Para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Você está comigo? Amém? Vamos orar por isso? Em nome de Jesus? Se você puder, feche seus olhos. Agora se concentre nessa presença maravilhosa que é a presença de Jesus, nesse coração que Ele tem transformado, que é o seu coração e a sua vida. E vamos orar, vamos pedir a Ele, Deus, eu quero ir para esse lugar onde o Senhor está, aonde a Tua presença está, e ali eu quero entender como construir esse lugar que o Senhor tem para construir na minha vida e no meu coração. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos nessa noite, Jesus,